graduada do curso de Pedagogia da Faculdade Santa Cruz da Bahia. Venho apresentar o estágio 4, Espaços Não Escolares, o estágio que foi realizado remoto e tem como título Os Guerreiros da Pandemia. Por que se deu esse título? Devido a um vírus que se propagou muito rapidamente em todos os setores, afetando todos os setores da sociedade. E os guerreiros da pandemia, os profissionais da linha de frente, são aqueles que, diante de toda a situação que vivemos, eles não, a momento nenhum, se recuaram em cuidar de vidas, cuidar das pessoas, acolher o próximo. Então, nós temos como o principal, né, dentre todos, esses profissionais da linha de frente. Foi realizado, a pesquisa foi realizada através de entrevista. A coordenadora da unidade Justiniano Francisco da Silva, que fica localizada aqui no povoado do São Roque, no município de Rafael Jambeiro. Temos como coordenadora da unidade de saúde, Rafaela Ramos dos Santos. Santana dos Anjos, graduada do curso de Pedagogia da Faculdade Santa Cruz da Bahia. Venho apresentar o estágio 4, Espaços Não Escolares, o estágio que foi realizado remoto e tem como título Os Guerreiros da Pandemia. Por que se deu esse título? Devido a um vírus que se propagou muito rapidamente em todos os setores, afetando todos os setores da sociedade. E os guerreiros da pandemia, os profissionais da linha de frente, são aqueles que, diante de toda a situação que vivemos, eles não, a momento nenhum, se recuaram em cuidar de vidas, cuidar das pessoas, acolher o próximo. Então, nós temos como o principal, né, dentre todos, esses profissionais da linha de frente. Foi realizado, a pesquisa foi realizada através de entrevista. A coordenadora da unidade Justiniano Francisco da Silva, que fica localizada aqui no povoado do São Roque, no município de Rafael Jambeiro. Temos como coordenadora da unidade de saúde, Rafaela Ramos dos Santos. Meu nome é Marluce da Silva, de Santana do Santo. Sou aluna do 8º semestre pela Faculdade Santa Cruz da Bahia. Vamos falar um pouco sobre os guerreiros atuantes na linha de frente nesse período de pandemia. A entrevistada é um profissional na área da saúde. A mesma atende a toda a comunidade local, juntamente com sua equipe. Nesse período de pandemia, ela exerce um papel fundamental, pois ela orienta todos os pacientes que têm acompanhamento médico de rotina e monitora os pacientes que testaram positivo ao Covid-19. Sabemos que esse vírus surgiu há pouco tempo no Brasil, mas se espalhou rapidamente, onde toda a população mundial teve que se adaptar com novas rotinas e comportamento. Diante do cenário apresentado em relação ao coronavírus, o Brasil sente impacto em todos os setores e não poderia ser diferente na área da saúde, como vamos ver na fala
da entrevistada. Meu nome é Rafaela, sou enfermeira da Unidade de Saúde Justiniano Francisco da Silva, na localidade do São Roque, no município de Rafael Jambeiro. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as mudanças no atendimento durante a pandemia. Então, os atendimentos aqui na unidade continuaram normal, só que devido, né, o número alto, né, de pacientes contaminados contra a Covid, reduziu muito o atendimento na unidade. E todos aqueles pacientes que procuravam a unidade, a gente orientava, né, a fazer a desinfecção das mãos com álcool gel, o uso de máscara e manter o distanciamento, tanto para prevenir os profissionais como também os pacientes. No início da pandemia, teve uma redução de pacientes à procura de atendimento na unidade, mas com a continuidade da pandemia, os pacientes foram se adaptando com a nova rotina da pandemia e daí foi voltando aos pouquinhos o atendimento. E hoje, atualmente, né, os atendimentos na unidade já se encontram normal, como anteriormente. Em relação aos casos positivos, né, dos pacientes, houve sim. Todos os pacientes positivos de Covid-19 foram todos monitorados, né? Primeiramente realizando os testes, confirmando. Esses pacientes eram todos monitorados por mim, enfermeira, diariamente, para saber se ele estava apresentando algum tipo de sintoma ou não, né? Daí, se apresentasse sintomas, né? A gente avaliava o paciente, né? Junto com o médico da unidade. Mas todos os pacientes contaminados e tanto contactantes como positivos de Covid-19 são todos monitorados, né, pela enfermeira da unidade. Né, em relação ao cenário, né, do Covid-19, eu vejo um cenário crítico, onde as pessoas ainda precisam entender a forma de lidar com o vírus, né? Tentando se proteger da melhor forma, que ainda as pessoas, né, deixa a desejar, não se previne de forma correta, né, achando que o vírus é uma brincadeira e não é uma coisa grave e que devemos nos proteger a cada dia mais. E também entendo, né, que as pessoas que não têm conscientização, muitas pessoas não se conscientizam e não entendem que ainda vivemos em um momento de pandemia, né? E os casos aumentam a cada dia mais, né? Devido à falta de conscientização das pessoas. Como vimos na fala da entrevistada, diante das mudanças ocorridas nos espaços educativos não escolar com relação ao Covid-19, é preciso envolvimento consciente com medida de precaução ao Covid-19, que exige mudança de comportamento coletivo e individual como prevenção ao Covid.